Segundo Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 14, vem comigo, vamos lá. Vamos estudar um pouquinho mais. Segundo Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 14, arrebatado. Rapaz, quando você pensa assim que Elias já experimentou de tudo, chega o final da vida dele. E aí, você percebe que realmente este era um homem de Deus. Segundo Reis, capítulo 2, versículo de 1 a 14, eu separei algumas lições que vão aparecer no slide depois, mas vai ser só lá no final, porque antes a gente vai conversar sobre bastante do que está acontecendo aqui, e depois eu vou te dar as lições que vão ficar para o final, tá bom? E hoje nós só vamos ler até o versículo 14, por isso eu quero ler direto com você, do 1 ao 14. Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu, e Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximaram de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, levando-o por sobre a cabeça? E ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir sozinho. E assim, os dois foram juntos. 50 homens dos discípulos dos profetas foram e ficaram a certa distância. Quando ambos pararam junto ao Jordão, então Elias, pegou o seu manto, enrolou-o e bateu com ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quiser que eu faça por você antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. E Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais se viu Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou em duas partes. Então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Amém? Eu não sei você, mas quando eu leio essa história, eu fico todo arrepiado, cara. Caramba, que é isso? Meu pai. Você tem alguém que você admira muito? Ou alguém que você admirava muito e já partiu? Alguém que te ensinou muitas coisas e você não desejou de forma alguma que ele partisse para a glória? Sabe, aquela pessoa que você assim, cara, essa pessoa não podia morrer nunca. A verdade é que todos nós temos um contrato de nascimento e morte. Dizem por aí que a única certeza da vida é a morte. Todos um dia morreremos. Mas o contrato de Elias veio com uma cláusula diferente. A cláusula de Elias era uma cláusula sem morte. O contrato de Elias tinha uma cláusula sem morte. Já viu aquela frase, Elvis não morreu? Muitos ainda acreditam nisso, até hoje. Mas com certeza,
Elias não morreu. Que jornada de Elias, irmãos. Treinado em Querite, alimentado por corvos. Lapidado e refinado em Sarepta, na companhia daquela viúva e do seu filho, que ele mesmo ressuscitou. Usado de maneira significante no Monte Carmelo, quando ali foi usado por Deus para mostrar quem era Deus verdadeiro em Israel. Ungido poderosamente por Deus para atacar e desafiar Acabe, o rei idólatra, ímpio, que reinava sobre Israel. Através da oração de Elias, na terra parou de chover por 3 anos e meio. Depois voltou a chover com uma nuvem do tamanho da palma de um homem. Pela oração de Elias caiu o fogo do céu e consumiu o altar. Pela oração de Elias, o menino ressuscitou. Pela oração de Elias, não parou de jorrar farinha e azeite da bacia e da vasilha daquela viúva. Pela oração de Elias, caiu o fogo do céu e consumiu aqueles soldados que vieram para levá-lo. E ainda assim, Elias recebeu um presentão de Deus. Um amigo. Um discípulo. Que era mais que um discípulo, era um amigo. Eliseu. Aí você pensa, Elias já passou por tudo na vida, pastor. Cara, esse aí já viveu o extraordinário. Aí eu te digo que não. Ele ainda viveria a maior experiência da sua vida. Elias não passaria pela morte. Apenas 2 homens na Bíblia, nós temos o relato de que eles foram arrebatados ao céu. Enoque e Elias. Moisés morreu, mas o seu corpo não foi encontrado. Mas Enoque e Elias é certo que foram arrebatados. E é muito interessante pensar, porque tanto Enoque quanto Elias, sabe o que eles fizeram para ser arrebatados? Eles apenas andaram com Deus. Enoque e Elias nos mostram um pouco do que será no dia final, quando Jesus voltar dentre as nuvens e com poder e glória arrebatará a sua igreja, que ainda estiver viva, e subirão. Que experiência deve ser essa, né? Eu não sei o que é melhor, ser arrebatado aos céus ou morrer e ressuscitar para ir para o céu. O que você acha? É difícil de pensar, o que eu escolho, né? Como se a gente pudesse escolher, né? Mas ambas as situações são maravilhosas. Saber que não há perdição após a morte para nós, porque Jesus nos deu vida e vida abundante. Sabe o que é mais interessante? Enoque não sabia que ia ser arrebatado. A Bíblia pelo menos não diz. Mas Elias sabia, cara. Presta atenção. De alguma maneira, a Bíblia não diz como, Deus revelou para Elias que ele seria arrebatado. Porque ele sabia. Os profetas sabiam, as escolas de profetas por onde ele passou, eles sabiam, ele disse que ia acontecer. Ele falou para Eliseu, Eliseu sabia que, cara, olha que fantástico. Porque não é simplesmente assim, nossa, aconteceu. Não, ele sabia que ia acontecer. Ele estava indo para o lugar onde Deus havia combinado com ele, que seria o lugar onde ele seria arrebatado. Gente, que intimidade com Deus é essa? Misericórdia. Que coisa maravilhosa. O local onde ele seria arrebatado seria no Rio Jordão. Mas antes de chegar ao Rio Jordão, ele passou por 3 lugares. Gilgal, Betel e Jericó. Talvez você esteja se perguntando, pastor, por que esses 3 lugares? Qual é a necessidade, qual foi a necessidade dele passar por esses 3 lugares? Primeira coisa, nesses 3 lugares estavam as escolas de profetas. Os seminários batistas daquele tempo, que já tinha igreja batista naquela época, né? Então, os seminários batistas daquele tempo eram nesses lugares. Gilgal, Betel e Jericó. Eram as 3 cidades onde tinham profetas, escolas de profetas. E é claro que, de alguma maneira, ele passando por esses lugares, ele estava encorajando os novos profetas a continuarem
e a ir adiante e fazer o que Deus esperava. Mas é muito interessante, porque esses 4 lugares, eles têm um significado interessante. Cara, pega isso. Se você puder anotar isso, é bem legal. Eu não coloquei isso aí no slide, mas é bem interessante o significado desses lugares. Gilgal, primeiro lugar que ele parou, primeiro lugar que ele foi. Sabe qual é o significado desse lugar? Gilgal era o lugar do início. Tudo começou em Gilgal. A história diz que Gilgal foi o primeiro lugar onde Israel acampou após ter atravessado o Jordão com Josué. Foi ali que Josué deu as instruções para a conquista das terras. Gilgal foi o lugar do início da preparação da jornada final de Elias. Como foi o início para o povo de Israel na terra prometida, foi o início da chegada de Elias na terra prometida no céu. Gilgal era o lugar de início. Betel foi o segundo lugar que ele foi. E Betel é lugar de oração. Betel significa casa de Deus. Bet-El. El, Deus, Bet, casa. Casa de Deus. Neste lugar, Abraão construiu um altar, onde frequentemente ele se encontrava com Deus. E passando por essas ruas, Elias, ele pôde ver naqueles altares, que com certeza o fez lembrar de como Deus foi bom com seu povo, com ele e com tudo que estava acontecendo ao seu redor. Era um lugar de oração. Era a casa de Deus. Jericó, que foi o terceiro lugar que ele passou, era um lugar de batalha. Foi ali, queridos, que Deus lançou fortes bases contra a oposição, quando Deus fez com que Josué levasse o seu povo a circular aquela cidade. Ali aquela cidade veio ao chão, os muros vieram ao chão, lugar de batalha. Deus derrubou aquelas muralhas sem que o povo precisasse usar uma arma sequer. Era um lugar de conquista. E Elias pôde voltar ali, reviver e revisitar pela última vez as vitórias do seu povo, pela mão poderosa do seu Deus. E por fim, ele chega no Jordão, que para Elias era o lugar da morte. Podemos imaginar Elias chegando ao Jordão, olhando para trás e pensando em tudo isso. O início, a oração, as lutas e o fim. Olhando para trás e pensando como Deus me moldou de lá para cá. Elias, que era um homem rude, forte, grosso, duro, que ao final dos tempos aprendeu a confiar e depender plenamente em Deus. Ele foi do último, do primeiro, até o último lugar do dia da sua vida. Todos nós passamos por esse período, queridos. Faça uma analogia rápida agora com a sua vida. Gilgal é o início. Você lembra de quando tudo começou? Você lembra da primeira vez que você engatinhou no reino de Deus? Você lembra da primeira vez que Jesus te libertou, te livrou da morte, te deu uma nova vida, te salvou em Jesus Cristo? Naquele dia que você se levantou, ou veio à frente, dobrou seus joelhos, naquele dia que você chorou, naquela música que cantou, naquela pregação que o pastor pregou, naquele versículo que você leu? Não sei. Ou naquele processo que veio acontecendo até um dia que culminou na sua decisão final, na sua entrega completa a Deus. Você lembra de Gilgal? Você lembra do primeiro amor? Você lembra do primeiro dia? Todos nós temos um Gilgal. Todos nós temos um primeiro dia. Todos nós temos um início. E depois tem o lugar de oração. Porque quando a gente começa, a gente passa a sacrificar e entregar coisas que antes nos eram preciosas e valiosas, e então entregamos tudo em oração. Sabe quando você começou a orar? Lembra que depois de Gilgal você começou a aprender a orar e você fala com Deus do seu jeitinho.
Talvez em público você ainda tenha vergonha porque você não é muito bom com as palavras, ou você não é muito bom no português, ou você não consegue conjugar bem os verbos, e você fica com vergonha de orar em voz alta, somente porque as pessoas podem pensar que você não sabe falar direito, mas no particular, é você e Deus. Do seu jeitinho, da sua maneira de falar, da sua maneira de agir, o lugar de oração. Quantas vezes você tem ido para o lugar de oração? Quantas vezes você tem sido transformado por Deus lá no seu quarto de oração? Em Betel. Lugar de batalha é Jericó. Quantas batalhas, meus irmãos, nós temos travado nessa vida? Quantos nós estamos lutando, batalhando, travando ainda hoje muitas batalhas que a gente não imaginava que estaria passando agora. Talvez você esteja olhando para a sua vida e falando assim: meu pai, por que tantas batalhas? Por que tantas lutas? Por que tantas dificuldades? É porque você ainda não chegou no Jordão. Porque quando você chegar no Jordão e você olhar para trás, quando chegar no último dia da sua vida, você olhar para as batalhas. Porque as batalhas no lugar de oração, a partir de Gilgal, me fizeram ser quem eu sou hoje para a glória de Deus. Foram me formando e me forjando alguém mais parecido com Cristo. Todos nós temos esses lugares. Talvez você ainda não chegou no Jordão, espero que não. Mas o seu Jordão vai chegar. O meu Jordão vai chegar. Não sei quando. A pergunta é: você está preparado para ele? Elias por várias vezes tentou fazer com que Eliseu ficasse para trás. Você percebeu? Toda hora. Pode ficar aí, Eliseu. Eliseu, não. Por Deus e por você, eu não saio daqui, eu vou contigo. Pode ficar aí, Eliseu. Não, vou contigo, não te abandono. Eliseu, pode ficar aí. Não, vou contigo, não te largo. Estou junto com você. Meu irmão, Eliseu, ele era um parceiraço, um amigaço de Elias. Não ia deixá-lo sozinho nestes últimos momentos da sua vida, porque Eliseu não sabia como ia ser, ele sabia o que ia acontecer, mas ele não iria deixá-lo até o último minuto. Sabe por quê? Porque Eliseu era um cara parceiro a tal ponto de não abandonar o seu amigo nos momentos finais da sua vida. Você tem sido um Eliseu para alguém? Um irmão nas horas mais difíceis? Um irmão nos momentos duros? De decisões, de escolhas. Você imagina como que Elias precisava de alguém? Porque da outra vez que Elias passou por uma situação complicada, ele largou o amigo para trás e foi o quê? Para o deserto. Você lembra? Entrou numa situação difícil, depressão, caiu, até que Deus o resgatou e trouxe de volta. Agora não. Porque Eliseu foi com ele até o final. Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Elias era um líder. E líderes precisam de pessoas que caminham ao seu lado. Como líderes, nós precisamos de pessoas que caminhem conosco. Sabia? Moisés tinha Arão para trabalhar com ele. Davi tinha Jonatas, um amigaço, que o encorajava todo o tempo que era preciso. Paulo tinha Barnabé. Depois Silas, Lucas, até Marcos, Timóteo, até Jesus, que não precisava de ninguém. No Getsemane, levou 3 amigos com ele. Sabe por quê? Porque líderes precisam de apoio. Precisam de alguém ao seu lado para caminhar com ele. Mesmo quando às vezes ele fala assim: não precisa não. Que Elias estava assim, né? Precisa não, pode ficar aí. Ele dizia: não, vou contigo. Sabe o Geraldo que gosta dessa história, Geraldo? Aquele não que é o sim, né? Não, não quero ir não, mas você quer ir, né? Então a ideia aqui, irmãos, é que líderes precisam de ajuda, de apoio, de alguém ao lado, para ajudar a carregar o fardo. Seu pastor precisa de você. Seu líder precisa de você. Alguém que caminhe junto, ao lado, apoiando, encorajando.
Sabe, querido, como é bom ver cristãos buscando conselho em outros mais velhos, mais idosos. Agora aqui, estava aqui, ó, o irmão Juca parou aqui para me dar um conselho com relação à obra. Parou aqui e me deu um conselho. Ouvi, irmão Juca, já peguei o telefone, já mandei a mensagem para a pessoa responsável, ele tinha razão. Precisamos ouvir, estar atento a esses gigantes que estão ao nosso lado, porque um dia esses gigantes não estarão mais conosco, queridos. Voltarão para a eternidade, e não mais poderemos aprender com eles. Quanto que aprendemos com o irmão João, e ele não está mais com a gente, esse gigante. Quantos outros? Pastor Laurentino, um gigante que caminhou com a gente, e não está mais aqui com a gente. Quantos outros que nós podemos olhar? Como é bom poder, nesse domingo, dia dos pais, vou pegar minha família, meus meninos, vou para a casa do meu vô, 91 anos de idade. Cara, como é que eu gosto na casa do vô? Eu sento na cadeira perto do vô e deixo ele falar, eu só ouço. Deixa ele contar as histórias, cara. Só aprendo, mano. Por quê? Porque nós precisamos ouvir os gigantes. Eu falei com vocês, essa semana eu procurei o pastor Celso Martinez, um gigante, alguém que faz um trabalho fantástico na região, na igreja dele, para pegar um conselho. Sempre que eu posso, eu paro para ouvir pessoas mais experientes, maduras na fé. Não perca a oportunidade de sentar e aprender ao lado de alguém mais maduro na fé que você, querido. E seja você um suporte para alguém que está precisando. Principalmente os seus líderes, que precisam de você. Amém? Esse amém foi maravilhoso. Acho que todo mundo vai procurar agora o pastor para dar um apoio e tudo. Cara, olha o último diálogo deles. Vem comigo, versículo de 7 a 10. 50 homens, os discípulos dos profetas, foram e ficaram de certa distância. Quando ambos pararam junto ao Jordão, então Elias pegou o seu manto, enrolou, bateu com ele nas águas, as quais eles dividiram para os dois lados. Ambos passaram em seco. Eu fico imaginando assim, cara, Elias, né, cara? Elias deve... Peraí, Jordão... Tipo assim, cara, coisa tão simples, né? Ah, só vou abrir o Jordão para eu passar em seco. Quem que não faz isso para caminhar, né? Quem que não abre o rio para poder passar no seco, para andar? Jordão, ele simplesmente pegou lá e o Jordão se abriu, ele passou junto com Eliseu e voltou. Claro que aqui tem um propósito. Isso aqui não é simplesmente para poupar Elias de molhar o pé, não, irmãos. Sabe qual é o propósito aqui? De mostrar que Elias estava no caminho certo, de que Deus estava com ele, e de que a glória era toda de Deus, de que ele era um homem de Deus, e que todo o tempo que as pessoas deram balela para ele, estavam dando balela para Deus, porque ele estava representando o Senhor ali no meio do seu povo. Esse é o significado. Aí o versículo 9, quando eles tinham passado o Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. E Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. E Elias respondeu: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Queridos, Elias reconhece o esforço do seu amigo, companheiro e discípulo Eliseu, e pergunta a ele: o que eu posso fazer por você no último momento da minha vida? E aí Eliseu pede porção dobrada do espírito de Elias. Pastor, o que ele pediu com porção dobrada? Ele quer a porção dobrada do poder de Elias? Ele queria o dobro da experiência que Elias teve com Deus? Ele queria o dobro do Espírito Santo na sua vida? Ele queria o dobro do poder e da autoridade de Elias? Ele queria o dobro de Elias? Era isso que ele queria? Ele queria ser mais forte, mais famoso, mais conhecido 2 vezes mais que Elias? Era isso que ele queria? Não. Não, porque o pedido de Eliseu está muito mais relacionado com o seu desejo de servir a Deus de todo o seu coração. Deixa eu ler para você agora a pergunta dele na NVI.
tá? Na Nova Versão Internacional. Olha o que ela diz. Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. É isso que significa. Sabe o que Eliseu estava pedindo? Ele queria ser o primogênito espiritual de Elias. Ele queria ser o primogênito, ou seja, aquele que daria continuidade ao trabalho de Elias. Ele queria a tarefa árdua e difícil de continuar fazendo o que Elias havia começado. Sabe por que ele pede porção dobrada? Presta atenção. Como é que era assim naquele tempo? Se um homem tivesse 5 filhos, por exemplo, ele vai dividir a sua herança para os seus 5 filhos, tá? E aí ele divide lá, sei lá, digamos que fosse dar 100 mil para cada um. O primogênito ele dava 200 mil. Porque o primogênito tinha direito à porção dobrada. Pegou? Quem é primogênito aí? Toma posse. Ô glória, eu peguei para mim, hein? Esquece, mano, esquece, isso aí já era, passou. Mas naquele tempo era assim. Deuteronômio 21, lá no finalzinho dos versículos 15 e 17, vai falar assim, ó, quando está falando do primogênito, fala assim, ó, ele terá que reconhecer o filho da mulher que ele não prefere como filho mais velho, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Quem é esse? O primogênito. Aquele filho é o primeiro sinal da força do seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Então o que Eliseu estava pedindo? Eu quero ser teu filho, Elias. Eu quero dar continuidade, porque filho é flecha. Lembra de Salmo 128 lá? O filho é flecha que vai além daquilo que o pai não pode ir. O pai só vem até aqui e a flecha vai um pouco mais adiante. Então Eliseu estava querendo ser a flecha de Elias. Ele queria continuar o trabalho profético de Elias. Eliseu queria ter o privilégio de levar adiante o trabalho da profecia dentro do seu povo. Aí olha a resposta de Elias. Rapaz, você pediu uma coisa difícil. Por que Elias diz que era difícil ele dar aquilo? Porque o único que pode escolher um profeta é Deus. O único que pode dizer assim, ó, você vai continuar. Você é meu profeta. Você tem um ministério. Eu já contei para vocês que várias vezes da minha experiência ao ser chamado para o ministério pastoral. Eu hoje, querido, eu não sei o que fazer outra coisa. E a gente vê que a gente está ficando velho quando a gente começa a contar esses anos, né? Há 15 anos atrás, num culto jovem, em agosto, aliás, que dia que é agora? 10, dia 13 eu faço 11 anos de ministério pastoral. Amanhã eu completo 15 anos de casado. Desculpa aí, tá? Se você quiser me ajudar, fazendo alguma cesta, me dando para entregar para minha esposa, eu te agradeço. Não deixe ela ouvir. Mas se você quiser dar um buquê de rosa, aí pastor, tá aí, dá para ela. Eu aceito, tá? E 15 anos de casado e eu completo 11 de ministério. Mas quando Deus me chamou para o ministério, Ele fez assim, ó, vem cá. Larga tudo que você está fazendo agora, que agora eu te quero aqui. Não tinha opção. Vocês lembram disso? No congresso de jovens, eu chorando, olho para o lado da minha namorada ainda, Kelly. A Kelly chorando, fala assim, Deus quer alguma coisa diferente de nós. Está chamando a gente para alguma coisa que eu não sei o que é. E eu falei, eu sei o que é. Ele quer que eu vá para o ministério pastoral. E daí viemos. Por quê? Porque é Deus quem escolhe. Por isso Elias disse, Eliseu, você pediu uma coisa difícil. Mas vamos combinar uma coisa? Olha os sinais que geralmente a gente pede a Deus pela nossa fraqueza, incredulidade, e às vezes não saber o que fazer, a gente pede um sinal. E aí Elias pediu. Então vamos fazer o seguinte, se você me vir subindo aos céus, quer dizer que Deus vai te dar o que você está pedindo. Se você não me vir subindo aos céus, então você não vai receber o que você está pedindo. Beleza? Eliseu falou, fechou. Acabou de falar isso. Versículo 11. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo
os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Uau! Fico imaginando a cena. Elias e Eliseu batendo um papo, tal, não, porque eu quero porção dobrada, quero continuar o seu trabalho. Olha, dura coisa, tu perde, não sei o que, aí de repente... E Eliseu olhando aquilo tudo e vendo tudo acontecendo. Semana passada eu falei com vocês o quê? Os ímpios serão consumidos pelo fogo, mas o que é de Deus subirá numa carruagem de fogo. E foi assim que aconteceu com Elias. Gente, é claro que isso aqui é algo sobrenatural, e a visão que Eliseu teve foi essa. Não significa que literalmente ele estava com fogo subindo, não. É o que ele conseguiu ver na hora. Então ele viu como que uma carruagem de fogo, cavalos de fogo e um redemoinho que de repente fez Elias sumir. E o levou aos céus. Eliseu pôde presenciar e ver toda a cena miraculosa do arrebatamento de Elias. Eu fico imaginando a cara de Eliseu. Eu acho que eu ia ficar naquele lugar uns 4 dias olhando assim, meio que boca aberta, assim, uns olhos esbugalhados, com o coração acelerado. Sabe quando você vê um negócio assim que seu coração fica a 1000? Cara, eu imagino que o coração dele deve ter a 450 batimentos por minuto, porque uma coisa sobrenatural. E Eliseu, enxergando e vendo tudo aquilo, recebeu a resposta de Deus: você vai continuar o trabalho de Elias. E como será esse trabalho, pastor? Não perca os próximos capítulos, porque agora a gente muda de Elias para Eliseu. Mas antes, eu queria aproveitar toda a história de Elias, e eu queria compartilhar com você 8 qualidades que Elias teve e que nós precisamos ter para sermos também homens e mulheres dedicados a Deus, que andam com Deus, e que, quem sabe, um dia também seremos arrebatados pelo Senhor. 8 qualidades que Elias tinha. Presta atenção. Vamos ver quantas você tem, quantas eu tenho. Vamos lá? Primeiro, prontidão para servir onde e como Deus mandar. Elias, vai lá em Acabe, fala para ele que não vai chover mais. E Elias aparece na frente de Acabe: não vai chover mais, até eu voltar a falar que vai chover de novo. Sai de lá, agora você vai para o riacho, fica aqui comigo, vou te colocar ali. E agora, Deus, agora você vem para Sarepta, vou te colocar com a viúva. Tá bom, Senhor. E agora? E agora você vai lá fazer. Tá bom, Senhor. Vai lá e vai enfrentar os profetas de Baal. Tá bom, Senhor. Cara, Elias não tinha tempo ruim, não. Elias ia para onde Deus mandasse. Prontidão para servir onde e como Deus quisesse. Você tem isso? Você tem essa prontidão? Quando Deus te acorda de madrugada, fala: ô, acorda. Começa a orar aí. Ora por essa pessoa. Aí você vira assim: que orar o quê? Eu vou dormir. Ou alguém te liga precisando de um socorro, e Deus fala: socorre essa vida aí. Não, irmão, olha só, cara, não estou podendo não, cara. O negócio é o seguinte, cara. Ih, rapaz, ó. Então, compromisso sério agora. Compromisso. Flamengo jogando na televisão. Presta atenção. Precisamos ter prontidão para servir a Deus como e onde Ele quiser, querido. Sendo para o que for. Se queremos ser como Elias, precisamos estar prontos para servir em todo e qualquer momento. 2. O que Elias tinha? Coragem para se posicionar, mesmo quando ninguém estiver ao seu lado. Chega no monte lá, olha para o povo. Gente, imagina a empolgação de Elias pregando. Sabe quando você prega, e aí você faz um apelo, não vem ninguém na frente? Milhares de pessoas lá. Elias: gente, escolha quem vocês vão servir, ao Senhor. Cri, cri, cri. Ninguém? O que Elias faz? Então vocês vão ver o poder de Deus. Coragem. Vocês não vão, não? Eu vou ficar do lado do Senhor.
Vem cá, profeta de Baal, clame aí, peça aí, que eu vou ficar aqui, faz aí, eu me posiciono. A minha posição está aqui. Daqui eu não arredo o pé, porque eu estou do lado do Senhor. Coragem para se posicionar, mesmo quando ninguém estiver ao seu lado. Você tem isso? Coragem para falar o que tem que ser dito, na hora que precisa ser dito, para a pessoa que seja. Mostrar para você assim, cara, tu está errado. Muda, se arrepende, se transforma. Se posicionar, queridos. Não estou falando de você ser chato, enjoado, fanático, não é nada disso não. É ter posicionamento na hora que precisa. Como servo de Deus. 3. Sabe o que Elias tinha? Fé para pedir o sobrenatural com o fim de glorificar a Deus. Gente, presta atenção. Elias pediu para jorrar azeite e farinha, e jorrou azeite e farinha. Elias pediu para Deus ressuscitar um menino, Deus ressuscitou um menino. Nunca tinha um relato de que alguém tinha sido ressuscitado. Elias vai para o monte e pede para descer fogo do céu, cai fogo do céu, consome o altar, água e tudo, lambe tudo. Elias ora para pedir chuva, 3 anos e meio sem chover. Vem uma nuvenzinha do tamanho da palma de um homem, da mão de um homem, e Elias fala, vem chuva aí. Sabe o que isso é fé, irmãos? É fé para pedir o sobrenatural, mas todas as vezes que Elias pediu o sobrenatural, o fim para isso era a glória de Deus. Até o bater com a sua capa para abrir o Jordão é para a glória de Deus. É para mostrar que Deus estava com ele. Tenha fé para pedir o sobrenatural, meu irmão. Tenha fé para clamar a Deus, Senhor, nos ajude a concluir essa obra o quanto antes. Senhor, nos ajude a fazer um milagre. Senhor, cura, Senhor. Senhor, restaura, Senhor. Senhor, transforma, Senhor. Senhor, salva, Senhor. Pai, traz aquela família de volta, Senhor. Querido, peça o sobrenatural. Tenha fé. Tenha fé. Mas tenha um propósito quando você pedir. A glória de Deus. Porque se você pedir só para você mesmo, você está pedindo errado. Peça para a glória de Deus. 4, sabe o que Elias teve? Tinha humildade para reconhecer sua fraqueza. Cara, Elias não teve vergonha de deixar o cara lá ir para o deserto e falar, Deus, eu não estou bem. Não estou legal. Humildade, para quando Deus chegar e falar assim, Elias, o que está acontecendo? Deus, eu sou o único Senhor. Tem um monte de gente lá, ninguém quer adorar o Senhor, eu estou sozinho nesse negócio, querem me matar, eu estou com medo. Humildade. Humildade para virar para o Senhor e falar assim, Senhor, eu não aguento, está difícil. Está difícil para mim, Senhor. Querido, tenha humildade para reconhecer a sua fraqueza. Reconhecer fraqueza não é vergonha, não. Não é vergonha, não. Reconhecer fraqueza é dignidade. É poder dizer, igual eu falei aqui com vocês, gente, vocês imaginam como é que eu estou, não estou bem, não estou dormindo, isso é humildade para falar, eu preciso de ajuda. Reconhecer fraqueza. 5, o que ele tinha? Disposição para recomeçar. Depois que ele tem humildade, coloca diante de Deus, Deus vem na brisa suave, fala com ele, e aí dá a missão, vai lá, você vai ungir o rei lá, vai ungir o outro rei, vai ungir Eliseu, o profeta, você vai fazer isso, desce que eu tenho missão para você. E outra, tem mais gente lá, você não está sozinho não, tem milhares lá que ainda me adoram, desce. O que Elias faz? Desce, para quê? Para recomeçar. Disposição para recomeçar. Depois de se humilhar e falar que ele estava fraco, ele teve disposição para começar de novo. Quantas pessoas precisam começar de novo e não conseguem, porque estão prostrados, estão cravados numa cama, estão travados numa depressão, estão cravados no passado, agarrados no passado, agarrados nas mágoas, agarrados nas feridas, e o tempo inteiro fazendo assim na ferida, para não deixar cicatrizar, enfiando o dedo na ferida o tempo todo, não, 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 e Deus está falando assim, filho, recomeça, larga isso,
Recomeça. Você tem que ter disposição para recomeçar, querido. Porque em muitos momentos Deus vai fazer assim, ó. Balança a gente, dá uma chacoalhada, aí coloca aqui e fala assim, vai por aqui agora, menino. Aí a gente, sabe o que a gente faz? Teimoso que a gente é, volta correndo para cá. Aí Deus fala assim, meu filho, chacoalha o menino de novo, coloca ele aqui, é aqui, menino. Parece até um pai cuidando de um filho, o que não deixa de ser verdade. Quantas vezes a gente, como pai, precisa repetir várias e várias vezes para que um filho faça aquilo que é certo? Né, Larinha? 6. Sabe o que Elias tinha? Relacionamento íntimo com Deus. Fantástico. Elias andava com Deus. Pede para olhar a história de Elias, você vê um homem que tinha relacionamento íntimo com Deus. Era um homem de oração. Era um homem de intimidade com Deus. Tanta intimidade que Deus não deixou ver a morte, mas o levou para a eternidade. O arrebatando e o levando para si. Assim como Enoque. Que a única coisa que a Bíblia diz sobre Enoque é que ele andou com Deus. Só isso. 7. Tenha maturidade para ter e preparar discípulos. Elias, depois que desceu, passou a preparar Eliseu. Não apenas Eliseu, mas todas as outras escolas de profeta por onde ele passou. Depois no Jordão, quantos estavam lá? 50 estavam lá olhando lá, ó, reconhecendo o líder deles, dizendo, lá está nosso líder, que nos preparou, que nos forjou, e agora ele vai participar de uma coisa, nós queremos estar aqui olhando de longe, mas nós vamos estar aqui. Maturidade, querido, para ter discípulos, porque ter discípulos e fazer discípulos não é fácil. Mas eu te pergunto, na última década, quantos discípulos você forjou? Quantas pessoas você levou para a água do batismo? Com quantos você caminhou, ensinou, discipulou, para que ele pudesse se entregar para Cristo? Quantas pessoas da igreja, recém-chegadas ou recém-convertidas, você caminhou do lado para ensinar, ajudar? Você está atento às pessoas que estão chegando, para que você possa sentar ao lado dela, caminhar com ela, ajudá-la naquilo que ela precisa? Ou você está assim, ó, igual aqueles negócios do cavalo que a gente tem aqui, que usa assim, né, para não olhar para o lado. Só olha para a mesma pessoa sempre. Para e pensa, queridos. Domingo de manhã, essa igreja aqui estava cheia, domingo à noite também. Quantas dessas pessoas estão chegando para a igreja hoje? Sabe quantas pessoas têm a classe de batismo hoje? 20. 20. Quantos daqueles 20 você está caminhando do lado? Você conhece algum deles? Se eu te falar alguns nomes, será que você vai saber quem são? Caminha ao lado deles. Fiquei feliz que essa semana alguns irmãos me pediram um telefone de algumas pessoas daquela turma. Estão tentando entrar em contato, marcar alguma coisa. Que bom. Precisamos fazer isso, queridos. Maturidade para ter e preparar discípulos. E por fim, Elias tinha firmeza para o momento final da vida. Que certeza de que tudo ia dar certo. Caminhando por Gilgal, caminhando por Betel, indo a Jericó para chegar ao Jordão. Ao Jordão, olhando para o seu amigo, o que você quer nesse último momento da minha vida? Porque está chegando. E eu já sei, Deus vai me levar para o céu arrebatado. Ele me falou isso. Eu tenho certeza do que Deus quer para mim. Você está em firmeza para o momento final da sua vida? Se hoje Deus olhar para você e fazer como Ele fez com Elias, não de te arrebatar sua alma e te levar de volta para o Pai. Você está pronto? Você está firme como Elias para o momento final da sua vida? Tranquilo? Certo de que você pôde fazer tudo o que você fez até hoje no melhor
com todas as suas forças, com tudo que você tinha, você tentou fazer o melhor? E lá você vai poder prestar contas disso para o Senhor? Você está certo de que hoje você pode morrer? Quem quer morrer aí, amém? Você está pronto para isso? Porque esse dia vai chegar. Eu falei com vocês, embora eram pessoas idosas, tanto os dois que eu fui no sepultamento na terça-feira, mas ambos foram assim, ó. Tom, um cara fantástico. Sempre que eu ia pregar na primeira do açude, ele vinha me abraçar com aquele sorriso no rosto e falava palavras de gratidão. Falei, cara, que legal que você veio aqui, sabe que eu gosto muito de você. Cara fantástico. Chegou em casa às 8 horas da noite, sentou no sofá, depois de levar os biscoitinhos para os seus netinhos, na casa ao lado, sentou no sofá e simplesmente infartou. Fulminante. Foi naquele mesmo momento, nenhum a mais, nenhum a menos. Sua família o encontrou ali, já morto. Pronto para o momento final da vida. Elias estava pronto. Você está pronto? Feche seus olhos. Quantos aprendizados com Elias? O que você e eu temos disso que Elias teve? Pai, obrigado, Deus, por esse estudo. Obrigado pelo aprendizado. Obrigado pelo crescimento. Torna-nos mais maduros na fé. Queremos ter essas qualidades que Elias tinha, para que a nossa igreja ainda voe mais longe para a Tua glória. Porque o que nós queremos, Deus, é mais vidas sendo resgatadas para o Teu louvor. Queremos ver o sobrenatural do Senhor acontecendo neste lugar, como a gente já pode ver em vários momentos. Queremos estar prontos a Te servir, Deus, em qualquer lugar e quando for. Queremos, Deus, estar dispostos a recomeçar com humildade para reconhecer nossas fraquezas. Queremos, Deus, estar firmes no dia final no nosso dia final. Seja ele quando for, hoje ou daqui a muitos anos, não importa. Queremos estar prontos, firmes, porque a firmeza que temos não está em nós, mas está em Cristo Jesus. Deus, por favor, que esta palavra, esse estudo não saia dos nossos corações, mas que a gente leve esse aprendizado para casa, para as nossas vidas, e a gente possa recomeçar da forma como o Senhor quer, em todos nós. E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus parado na face da terra, mas em muito particular com os Elias aqui neste lugar, agora e para todos sempre. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos encerrando o culto desta noite e até domingo, se Deus assim nos permitir.